Na cruz, Jesus Cristo, quando foi pendurado ali como oferta pelo pecado, como nosso substituto, Deus imputou todos os seus pecados e os meus nele. E essa palavra imputar é um termo de contabilidade. Deus colocou na sua conta, Deus pôs isso na sua conta, os seus pecados e os meus, e em troca disso, Deus colocou a sua justiça, a sua posição para com Deus, na sua conta, na minha conta. Então Davi descreve a sua bem-aventurança como homem a quem Deus imputa justiça sem obras. Aleluia! E amigo, é uma bênção saber que esta palavra, bem-aventurado o homem a quem Deus não vai imputar pecado, tem um duplo negativo, que faz disso um negativo muito forte, uma rejeição forte. De forma alguma, Deus nunca imputar o pecado a você. Aleluia! Amém? Amigo, a melhor coisa a fazer, ou a melhor postura a assumir para com Deus, e qualquer outra vai desagradá-lo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que crer no que Deus falou. Amém? Será que isso vai produzir uma vida de libertinagem? Isso vai produzir uma vida relaxada? Uma vida de impureza? De forma alguma, amém? E sabe por quê? Quando você sabe que Deus não vai imputar pecado a você, você descansa na sua presença, você não fica com medo da sua presença. Amém? Mas você é atraído a Ele. Amém? Você sabe quando você vai a Ele, Ele não está olhando para os seus erros. Isso é maravilhoso. Estar na presença de alguém que não olha para os seus erros, mas ele olha para as coisas boas, os seus pontos fortes. Amém? Mesmo quando você fala para alguém, eu tenho essas falhas, a pessoa não quer saber disso. Que maravilhoso é isso? Você tem um amigo assim? Talvez a sua esposa. Bem-aventurado quem casou com alguém assim, amém? Mas olha bem isso, como o próprio sábio Salomão escreveu no livro de Cantares. Sabe, ó minha amada, não há nenhuma mácula em você. O Senhor nos ama assim, e Ele nos vê dessa maneira. Amém? Ele não nos reconhece na carne, mas Ele nos vê no Espírito. Amém? Precisamos nos ver como Deus vê. Santidade é pensar como Deus pensa. Santidade é ver como Deus vê. Santidade é falar o que Deus fala. Amém? É se alinhar com Deus, e isso é santidade. Amém, amém, amém. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Olha, no nosso dia a dia vamos ver muitas e muitas vezes podemos dizer, despertar de desejos pecaminosos. Não devemos ficar preocupados e dizer o que está acontecendo comigo é porque eu estou muito fraco espiritualmente. Não, não, é a experiência dos maiores santos de Deus. Nunca teve um momento na vida deles quando eles ficaram sem essas tendências pecaminosas, estas inclinações para o pecado e tudo mais. Todos nós passamos por isso. Se você falar com um homem de Deus, ele vai te falar que até mesmo hoje ele passou por essa experiência, amém? Mas quando isso quer despertar, você não tem que obedecer isso. Você tem que se submeter a isso, porque você não é isso. Sabe? Eu posso ter um pedaço de ferpa no meu dedo, sabe? Aquele pedacinho de madeira, mas isso não faz de mim um tronco de madeira. Amém? Mas esta ferpa está na minha carne. E aquilo produz dor, produz desconforto. Mas eu não sou essa ferpa. Eu não sou madeira. Amém? Só porque tem um pedaço de madeira na minha carne. Então, a carne está em todos nós, mas não somos a carne. Amém? Eu acho que você já entendeu isso. E é importante reconhecermos aquilo que é verdadeiro, porque quanto mais você olhar para você como carne, mais você vai ver a carne se manifestar. E até mesmo nos relacionamentos, como, por exemplo, de marido e mulher. Sabe, é tão fácil reconhecer a pessoa na carne, porque você disse aquilo, disse aquele outro e tudo mais. Se eu reconhecer a carne da minha esposa, a carne dela vai reconhecer a minha carne. E isso se torna num ciclo vicioso. Eu reconheço a sua carne, e a sua carne vai provocar a minha carne vai provocar a dela. E assim começam as brigas. Bem-aventurado, podemos dizer, é aquele que tem essa revelação, que todos nós temos a carne, mas se alguém se levanta contra nós com a carne, nós olhamos no Espírito, e por isso Paulo disse, não reconheça nenhum homem segundo a carne. 2 Coríntios capítulo 5. Leia depois, e como ele fala que não devemos reconhecer os homens segundo a carne, mas devemos vê-los no Espírito. Amém? Se você nasceu de novo, você é um filho de Deus. Amém? Você pode não gostar de mim, me criticar, mas eu te vejo como uma nova criatura em Cristo. Eu te vejo criado em santidade e justiça. Eu te vejo como a justiça de Deus em Cristo. Amém? E você é meu irmão. Aleluia. Amém.
Por isso não reconhecemos o homem segundo a carne. E você mesmo? Você se vê somente como carne? Você se reconhece como carne? Você deve se reconhecer na maior das realidades, no Espírito. Amém? É assim que Deus te vê. Glória ao nome de Jesus. Ah, pastor Príncipe, o senhor não acha que todo esse papo de perdão de pecados vai causar libertinagem nas pessoas? Não. Como nós vimos Jesus falando, aquele que sabe que foi muito perdoado, amará muito. Amém? Olha essa passagem que está escrita em 2 Pedro, capítulo 1. Diz assim: vós também, pondo nisso mesmo, toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Outra versão diz excelência moral. E a virtude, a ciência. E a ciência, temperança. E não é isso que nós queremos, pastores e líderes, não é isso que nós queremos nas igrejas? Certo? E a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, e todas essas qualidades até chegar no amor. Mas qual é a razão que as pessoas não estão abundando nessas qualidades? Vamos então ler esta razão. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Olha essa outra versão aqui. Pois aquele que não tem essas coisas presentes, essas qualidades, piedade, amor fraternal, excelência moral, temperança, paciência, aquele que não tem essas coisas presentes é cego. Não enxerga bem, tendo se tornado o quê? Esquecido do perdão dos pecados antigos. Então a Bíblia diz que quando você se esquece que você já foi perdoado, que você já foi purificado. Amém? Quando se esquece disso, você vai ter falta dessas qualidades. Então o oposto é verdade. Se nós soubermos que somos pessoas cujos pecados foram perdoados, amém, passado, presente e futuro, e vivemos essa realidade, não vamos viver em libertinagem. E na verdade vamos produzir essas qualidades divinas, todas essas coisas de excelência moral. E, se vemos falta disso, como Pedro está dizendo aqui nesse texto, pois aquele em que não há estas coisas é porque ele esqueceu. Ele esqueceu que é um homem perdoado. Ele esqueceu que é um homem limpo. Amém? E, por causa disso, ele é cego, nada vendo. Essas duas coisas. E, olhando para isso, eu vejo exemplos dessas coisas no Antigo Testamento. Sabia que este governo que estudamos, que é o governo patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó, nós vemos que Isaque, no final da sua vida, ficou cego. Os olhos escureceram. E por isso, em vez de dar a bênção para o primogênito, ele deu a bênção a Jacó. Você se lembra disso? Certo? E depois disso veio o reinado dos juízes, quando os juízes governaram. Lembra do último juiz, Sansão? Ele ficou cego. Ele ficou cego. Então o governo dos juízes acabou com cegueira. E o reinado dos reis, os reis de Judá, desde o primeiro rei que foi segundo o coração de Deus. É lógico, Saul foi o primeiro rei, mas Davi foi o primeiro rei, segundo o coração de Deus, a escolha de Deus, e terminou até chegar ao rei Zedequias. Quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, veio, e sabe o que Nabucodonosor fez por causa da rebelião de Zedequias contra ele? Ele furou os dois olhos do rei Zedequias, o rei de Judá. Ele furou seus olhos, então o reinado dos reis de Judá terminou com cegueira. Todos são tipos da Igreja do Senhor Jesus Cristo. No livro do Apocalipse, o Senhor escreveu para 7 igrejas. A 7ª igreja, a última igreja, foi a igreja que a Bíblia disse que era cega. Terminou em cegueira. Por quê? De acordo com a Bíblia, e a Bíblia interpreta a Bíblia, os que são cegos ou não enxergam direito. Não enxergar bem é porque está ficando cego. É porque se esqueceram de que são perdoados. Se esqueceram de que são pessoas que foram limpas do pecado. Amém? Acreditar no perdão dos pecados é o verdadeiro arrependimento. É se arrepender e receber vida. Amém? A Bíblia diz que quando Pedro estava pregando, e foi a primeira vez que o evangelho foi pregado aos gentios, no livro de Atos, capítulo 10. E esta mensagem foi registrada para nós, palavra por palavra, como vemos hoje. Foi a primeira vez que Deus usou um homem judeu,
para pregar o evangelho aos gentios. Foi a primeira vez que os gentios ouviram o evangelho. E vamos ler isso. Não vamos ler tudo isso, mas isso aconteceu quando Pedro estava orando no terraço de uma casa em Jope. E Deus deu uma visão para ele quando ele viu todos os animais impuros representando os gentios. E Deus disse: levanta Pedro e mata. E Pedro respondeu: nunca toquei em animal impuro. E Deus então disse: não chame de impuro o que eu limpei, não chame de comum. Amém? É uma mensagem para nós, não é? O que Deus purificou, não chame de impuro. Se Deus te purificou, nunca mais se chame de impuro, nunca mais se chame de imundo. O sangue de Jesus, o Filho de Deus, te purificou. Amém? Se você se chama de impuro é porque Jesus não concluiu a obra, certo? Olha, Pedro teve essa visão e ele ouviu o Espírito Santo lhe falar: 3 homens estão vindo, você deve segui-los. E então Pedro seguiu e foi até a casa de Cornélio, onde ele sonhou e teve uma visão e viu um anjo vindo a ele. E olha, os anjos não têm essa responsabilidade de pregar as boas novas, de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Isso é para mim e para você, certo? Porque os anjos não foram salvos, eles não foram salvos pelo sangue. E Deus permite aqueles que passaram por isso, que eram pecadores e creram em Jesus e pelo seu sangue se tornaram novas criaturas. Somente para eles Deus deu a missão de pregar as boas novas aos outros. Amém? E ele viu anjos e os anjos podiam pregar o evangelho, mas não fizeram. Mas o anjo disse: vai até a casa onde está Pedro, porque Pedro estava na casa de um Simão em Jope. Traze-o aqui e ele falará palavras pelas quais tu e a tua família serão salvos. O anjo não pregou o evangelho, porque aos anjos não foi dada essa missão. Esta, podemos dizer, responsabilidade real. Esta nobre missão de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Olha, o mundo hoje está sofrendo muito porque está faltando alguém para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Toda a maldade que vemos hoje no mundo inteiro é o resultado ou a manifestação exterior da falta de pregação do evangelho. Pregamos sobre excelência moral, pregamos bondade, amor fraternal, amar a todos, domínio próprio e tudo mais. Nós não percebemos que essas coisas são frutos do Espírito. Fruto que é resultado de vida. Obras são resultados de esforço. Mas nós, em vez de pregarmos a fonte deste resultado, certo? A vida, que é o Evangelho de Jesus Cristo, pregamos obras. Pregar sobre domínio próprio não vai produzir domínio próprio. Só falar sobre bondade não vai produzir bondade. Mas se pregarmos o Evangelho de Cristo, e a pessoa crê de todo o coração, isso vai produzir a alta forma de excelência moral. O caráter celestial de Cristo será visto. E amigo, Pedro seguiu aqueles homens e chegou à casa de Cornélio, que era italiano, um gentio, não era judeu, e foi a primeira vez que o evangelho chegou aos gentios. Vamos ler essa história. Pedro abriu a sua boca e começou a pregar. E nós conhecemos muito bem este versículo de Atos 10, 38, nessa mensagem que Pedro disse: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu memorizei esse verso anos atrás. Mas olha bem, este verso é muito famoso entre aqueles que creem no ministério de cura e tudo mais. Mas, na verdade, o Espírito Santo não desceu com este verso. Quando o Espírito Santo desceu sobre os gentios, sobre aquela família italiana, e pela primeira vez os gentios foram salvos, em qual parte da mensagem que o Espírito Santo escolheu para descer por causa dessas palavras que foram recebidas pelos gentios? Vamos ler isso. E Pedro então disse essas palavras: a este, falando de Cristo, dão testemunho todos os profetas do Antigo Testamento, de que todos os que nele creem receberão o quê? O perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E a Bíblia continua dizendo que eles falaram em novas línguas, glorificando a Deus. E assim ficaram sabendo que os gentios também receberam o Espírito Santo. E olha, em qual parte deste sermão, e esse sermão é um sermão muito longo, você pode ler isso depois, algum dia na sua casa, em Atos 10. E ali está a palavra por palavra. Mas em qual parte da mensagem que o Espírito Santo caiu? Quando Pedro disse:
A este dão testemunho todos os profetas do Antigo Testamento, até João, profetizaram que por este homem, amém, recebemos o perdão dos pecados. Deus não se lembrará mais dos seus pecados. Não vai ter visitação do pecado com punição, mas sim o perdão dos pecados pelo seu nome. Quando o Espírito Santo, a Bíblia diz, ouviu essas palavras, as pessoas ouviram essas palavras e creram, o Espírito Santo caiu sobre eles e os encheu. A palavra caiu, no grego, é a palavra para abraçar, abraçou todos eles e eles começaram a falar em línguas e glorificar a Deus. Você percebeu que não houve um apelo tradicional de salvação? Perceberam que Cornélio e a sua casa não disseram, eu me arrependo, me arrependo. Eu creio em arrependimento, mas como eu já disse, arrepender é mudar sua mente. E às vezes se usa a palavra arrependimento, mas às vezes não se usa essa palavra. Não quer dizer que não tem arrependimento acontecendo. Como podemos ver, os gentios receberam o Espírito Santo. Naquela parte onde, como, quando Deus escolheu a parte da mensagem, ele ficou tão alegre naquele momento que os encheu com o Espírito Santo. Quando ele falou de Jesus e por Jesus, recebemos o perdão dos pecados pelo seu nome. Creia na verdade. Amém? Pedro não perguntou quantos creem e afastem-se do pecado. Quantos creem e se afastam do pecado hoje? Ele não falou isso. Ele proclamou uma oferta incondicional de perdão dos pecados e eles creram. Não há registro de Cornélio dizendo, eu me arrependo, me arrependo. Não há registro dizendo que eles passaram por um processo de exercício religioso para ficar bem com Deus. Não, eles só acreditaram e receberam. Talvez a razão porque não temos resultado é que trouxemos os nossos esforços para tudo isso e hoje nós temos este resultado. Uma imagem que está bloqueada de um Deus que, na verdade, é um bom Deus que está disposto a dar e quer que as pessoas creem que o que o seu filho fez na cruz está disposto a eles por simplesmente acreditar e receber. Olha, a palavra arrependimento não foi usada aqui, mas no próximo capítulo o que aconteceu foi isso. Porque pela primeira vez, o evangelho foi pregado aos gentios. E você precisa entender isso, que naquela época os judeus não criam que Deus ia lidar com os gentios, eles criam que eles eram os únicos escolhidos de Deus, e eles estavam certos, porque até então, Deus só tinha uma aliança com uma nação, Israel. Mas não pensaram no que Jesus disse a Nicodemos, o fariseu, em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, não só a nação de Israel, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E olha bem, eles pensaram que eram os únicos e quando escutaram isso, Pedro estava na sede em Jerusalém, que era feita de crentes, todos eram crentes. Entre eles Tiago, e eles eram os, podemos chamar de comitê dos crentes judeus. Os primeiros crentes em Jerusalém, os primeiros cristãos eram judeus. Não tinha gentios. Certo? Eram todos judeus na época, que creram, nasceram de novo. Mas pela primeira vez, coletivamente, um grupo de gentios ouviu o evangelho. Então, o que aconteceu é que nessa sede em Jerusalém, eles ouviram isso e chamaram então Pedro para explicar. E falaram isso no próximo capítulo. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com eles que eram da circuncisão, mas eles eram crentes. Falaram a Pedro dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, olha gente, escute um pouco, eu estava no terraço de uma casa em Jope, e eu estava orando e tive uma visão. Ele contou toda a história. E ele chegou ao ponto que disse que estava pregando na casa de Cornélio. Verso 15, e ele disse, quando eu comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio, no dia de Pentecostes. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu? Para que pudesse resistir a Deus. Quem era eu? Quem era eu? Para resistir a Deus, ele disse aos seus irmãos,
Olha, gente, eu nem fiz o apelo. Eu só preguei o evangelho e Deus então deu a eles o Espírito Santo, como ele deu para nós no dia de Pentecostes. No princípio, quem era eu para resistir a Deus? Sabe o que fizeram? A liderança? Dou crédito a eles, eles falaram assim: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios, Deus deu o arrependimento para a vida. Amigos, viram isso? Em conexão com o que Pedro falou, que aconteceu na casa de Cornélio, onde não encontramos a palavra arrependimento. Só crendo que os seus pecados foram perdoados por Jesus e o Espírito Santo caiu sobre eles, eles foram cheios do Espírito. Baseado nisso, a conclusão dos anciãos judeus e os líderes que estavam ali também disseram, na verdade, até os gentios, Deus deu arrependimento para a vida. Entenderam o que era arrependimento. Falamos que arrependimento é obras. Eles não. Eles entenderam o arrependimento porque os gentios mudaram de mente. Será que tem algum registro de que eles falaram dos seus pecados um por um, iam ficar ali o dia inteiro ou a semana toda? Não, eles somente creram e Deus trabalhou nos pecados depois. Amém. E Deus lhes deu o perdão dos pecados e eles não eram perfeitos, mas receberam o que? O arrependimento para a vida. Mesmo que a palavra arrependimento não foi usada, conectada àquele evento na casa de Cornélio. Mas Deus chamou isso de arrependimento para a vida. Aleluia! Muitas vezes o pastor prega, amém, o evangelho de Cristo e o arrependimento acontece. Mas se ele não pregar o evangelho, ele pode gritar para todo mundo: se arrependa, arrependa, arrependa. Ninguém se arrepende. Ou o arrependimento é sobre as obras humanas, e isso não dura muito tempo. Não há nenhum fruto do Espírito. Somente legalismo religioso. Atitude de santarrão. Amigo, não podemos comprometer o verdadeiro evangelho. Amém? E nós lemos então que passou um tempo e Deus depois salvou Saulo, que se tornou Paulo, e Paulo e Barnabé estavam pregando e ouviram sobre Paulo, que estava operando sinais, prodígios e maravilhas com Barnabé entre os gentios. Então eles disseram: olha, nós devemos dar a eles a lei. É hora deles aprenderem os 10 mandamentos. E Paulo então ouviu sobre isso e houve uma grande discussão entre os crentes judeus que eram salvos, nascidos de novo, e que pregavam sobre a lei. Então Paulo disse: os gentios não devem cumprir a lei. E eles discutiram sobre isso. E olhe bem, eles foram de novo para Jerusalém. E isso está em Atos 15. Foi o concílio de Jerusalém. E aconteceu que Paulo começou a falar sobre como os milagres estavam acontecendo entre os gentios, mesmo que ele não tinha ensinado a lei, sem falar para eles sobre os mandamentos. Muitos deles se converteram a Jesus Cristo, se arrependeram dos seus pecados, tiveram as suas vidas transformadas, não eram pessoas imorais, mas eram pessoas que viviam a vida para glorificar a Deus, até mesmo sendo novos convertidos, aprenderam a andar no Espírito e Paulo estava somente falando do que Deus fez entre eles. Então lembre-se disso, é chamado o Concílio de Jerusalém por causa de uma pergunta. Agora que os gentios estão sendo salvos, eles devem cumprir a lei? Eles devem cumprir os mandamentos? E Pedro se levantou, escute bem isso, Pedro se levantou. E aqui diz, havendo grande contenda, foi uma grande briga. Levantou-se Pedro e disse-lhes: homens e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Olha, do que Pedro estava falando aqui, que os gentios ouviram da sua boca? A história da casa de Cornélio, certo? Ele estava falando, depois de alguns anos, de tudo o que aconteceu anos atrás. Ele estava falando daquele evento, de como Deus usou sua boca para declarar o evangelho aos gentios. E ele disse: e Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho. Quem eram eles? A família de Cornélio. Amém? Todos os italianos que estavam ali, os gentios que estavam ali. Deus que conhece os corações lhes deu testemunho. O que ele fez? Dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Mas não somente isso, ouça bem. E não fez diferença alguma entre eles e nós, os judeus, e eles, os gentios, purificando os seus corações
Pela fé. Amigo, como o coração do homem é purificado? Pelos mandamentos? Pela lei? Ou somente por crer? Na verdade, 2 Tessalonicenses 2 diz assim: em santificação do Espírito, verso 13, a última parte, em santificação do Espírito e fé da verdade. E fé da verdade. E assim nos santificamos. Vamos voltar à história de Pedro. No Concílio de Jerusalém, Pedro disse: homens, quando eu preguei aos italianos, a família de Cornélio, lembra disso? Anos atrás? Deus usou a minha boca para pregar o evangelho aos gentios. E Deus não fez diferença entre nós judeus e eles, e deu o Espírito Santo a eles também. Lembram disso? Ele disse. E não só isso. Deus purificou seus corações, não pelas obras, não por esforço, não por cumprir a lei. Pela fé. Que tipo de fé que purifica os corações? Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Como o coração do homem pode ser purificado? Aqui está a resposta. O coração do homem é purificado pela fé.